Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre James Gittens, jogador inglês que atua no Borussia Dortmund e tem um grande potencial para servir no futuro aí a seleção da Inglaterra e também jogar muito bem no Dortmund e possivelmente ir para um time mais rico, né, que dispute títulos relevantes, coisa que o Dortmund, tirando a última Champions League, não vem fazendo nem na Alemanha, nem na Europa em relação ao recorte maior. Então, sobre ele é inglês, como eu havia dito, tem 20 anos, 1,78 m, é destro e é ponta do Borussia Dortmund. Então, James Gittens aí é um jogador que desponta no cenário internacional e o Dortmund tem muito cuidado com ele para desenvolvê-lo, para dar ritmo de jogo. Eu já observei algumas partidas dele e eu gosto do perfil do jogador. É um jogador muito intenso, rápido, com um contra um interessante. Então esse jogador está sendo lapidado pouco a pouco pelos aurinegros. E mais um ponto é que o Borussia Dortmund, né, gosta de fazer esse scout, de trazer jogadores jovens vindos da Inglaterra. Já foi assim com Jude Bellingham. O Borussia Dortmund tem o interesse no irmão de Bellingham e é assim também com o James Gittens. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro ponto sobre o jogador é que o jogador atua majoritariamente pela esquerda. Utilizando o pé invertido, o jogador corta da esquerda para dentro para buscar se associar ou finalizar. Então, James Gittens, dentro do modelo de jogo do Borussia Dortmund, joga com o pé invertido, né? O que quer dizer isso? É que ele é destro, mas sempre é acionado pela esquerda. Para quê? Para que ele saia do lado esquerdo, entre um pouco mais pelo corredor central e, como eu falei, se associe com algum jogador de meio campo ou busque a finalização. Isso é muito característico de jogadores que jogam com pés invertidos, um canhoto que joga pela direita ou um destro que joga pela esquerda. Bom 1 contra 1 ofensivo, combina velocidade e técnica para driblar. Então o 1 contra 1 dele é muito bom, é muito agressivo do ponto de vista com a bola nos pés, e o segredo para o 1 contra 1 dele ser tão bom assim é porque ele combina a velocidade, a intensidade que ele tem. Ele é um jogador naturalmente muito rápido com a técnica que ele tem para driblar. Então ele precisa da velocidade e da habilidade para poder enfrentar laterais direitos do adversário, zagueiros, volantes. E aí, com essa combinação de habilidade mais velocidade, ele consegue ter 1 contra 1 ofensivo muito interessante e ganhar vários duelos em jogadas individuais. Boa coordenação e mudança de direção, então isso é um aspecto muito interessante do futebol dele, né? Geralmente quando ele pega a bola pelo corredor central, ele consegue abrir para a esquerda muito bem, porque ele tem boa coordenação dos movimentos, ele tem bom equilíbrio, a velocidade dele não é um problema quando ele precisa acelerar com a bola nos pés. Isso é muito vantajoso, isso é muito interessante para um jogador que joga como ponta, né? Que tem que estar toda hora indo para cima do adversário, tentando achar brechas no campo, atacando espaços, até mesmo sem bola. Então essa parte física, de velocidade e de equilíbrio do seu corpo valoriza muito o futebol dele para poder ter esse tipo de comportamento que ele tem muitas vezes. O jogador é forte fisicamente, facilita a proteção da posse de bola durante qualquer ação ofensiva. Então, se vocês pegarem alguns lances dele, assistirem a algum jogo dele pelo Borussia Dortmund, vocês vão ver que é muito difícil um jogador adversário, um jogador rival roubar a bola dele. Ele é um jogador que tem quase 1,80 m de altura, ele consegue colocar suas costas à frente do jogador rival para poder proteger e manter a manutenção dessa posse de bola. É um jogador que ele consegue proteger, ele consegue ir para esses confrontos e guardar a bola. Ele não é um jogador que perde a bola muito facilmente. Então, além de tudo isso, né, em relação à técnica, à habilidade, aos dribles, à velocidade, a parte física dele é muito importante para o seu futebol. Ele sabe usar o corpo dele para poder fazer com que a equipe dele tenha a bola por muitos minutos. E um último ponto da análise qualitativa sobre James Gittens é que ele precisa melhorar mais as finalizações. Trata-se de uma melhor execução do gesto técnico e também de um maior número de finalizações por jogo. Ele é um jogador de 20 anos, obviamente ele não está preparado, ele precisa amadurecer, ele é muito novo, ele já demonstra um futebol incrível com essa pouca idade.
mas obviamente ele precisa melhorar suas finalizações. Ele precisa ser um jogador que finalize mais e o gesto técnico precisa ser mais caprichado durante a execução dessas finalizações, porque aí ele vai conseguir ser um cara muito mais ameaçador às defesas adversárias do que ele é hoje. E isso ele vai conseguir com dois tipos de situações. Um é nos treinos, ele precisa aprimorar mais o gesto técnico com as orientações do treinador e a capacidade evolutiva que ele vai ter naturalmente, e também sendo exposto a jogos mais difíceis dentro da Alemanha ou fora da Alemanha, porque aí com o ritmo de jogo, com a experiência, com a vivência de situações, as suas finalizações serão muito mais de qualidade do que são hoje. Agora trazendo aqui uma análise quantitativa com os números da Bundesliga dessa temporada 24-25, eu tenho aqui alguns dados dele tirados do SofaScore que a gente precisa ilustrar, né? Precisa demonstrar tudo que eu falei anteriormente com esses dados. Então, sobre partidas, né? Na Alemanha até agora. Ele jogou 10 jogos e iniciou 6, então ele é um jogador de rotação, mas muito importante para o elenco do Borussia Dortmund. Na fase ofensiva dele, ele já tem 2 gols, mesmo iniciando somente em 6 partidas, então ele é um jogador que está evoluindo em relação àquelas finalizações que eu acabei de falar. Em relação a passes, ele tem 2 assistências, então ele vem tendo um ótimo começo de temporada, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. Ele tem 2 jogos, ele tem 6 jogos como titular, 2 gols e 2 assistências. Eficácia por jogo, 85%. Passes no próprio meio-campo, 89%. Passes no meio-campo adversário, 78%. Bolas longas, 50%. Lançamentos certeiros, 29%. E cruzamentos precisos, 29% também. Então o impacto dele, na maioria dos jogos em que ele joga, é positivo para o Borussia. Ele tem um bom número de passes ali no último terço. Bolas longas também, ele consegue abrir bem, inverter corredores, porém nos lançamentos certeiros ele deixa a desejar e nos cruzamentos também, mas aí é muito difícil para um ponta que joga com o pé invertido cruzar bem, porque ele busca sempre cortar da esquerda para dentro para se associar ou finalizar. E outros detalhes aqui e outros números que eu tenho é que dribles certos 57%, então ele tem uma margem considerável acima da média, né, que é 50%, disputas de bola vencidas 52%, duelos ganhos pelo chão 52% e duelos aéreos ganhos 50%. É um jogador que, além de ser muito ofensivo, colabora bastante, tanto para utilizar seu corpo, a sua parte defensiva por baixo, como pelo alto também, trazendo assim um grande equilíbrio defensivo para o Borussia a partir do momento que o time perde a bola. Então é um jogador que é bom na frente, é bom atrás também, precisa melhorar alguns aspectos. O principal deles é a finalização. É um jogador que precisa bater mais em gol, precisa aprimorar mais o gesto técnico, mas isso vai acontecer gradativamente e, na verdade, ele já apresenta bons números, né? Tem 2 gols, 2 assistências e eu tenho certeza que ele vai se tornar um grande jogador daqui a uns 2, 3 anos, porque ele só tem apenas 20 anos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!